Você já saiu de um culto triste por se sentir excluído e não fazer nada durante o culto, apesar de já ter alguns anos de fé e desejar fazer alguma coisa no culto? Sentado no banco, vendo tudo acontecer ao seu redor, e lá no fundo uma pergunta que não vai embora: qual é o meu lugar aqui? Talvez isso esteja se repetindo há tanto tempo que, aos poucos, você foi acreditando que não tem muito a oferecer. Hoje eu quero te dizer uma coisa: isso não é verdade. A Bíblia fala que somos o corpo de Cristo e cada membro do corpo de Cristo tem uma função importante. Paulo, em 1 Coríntios 12, usa uma comparação muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. Ele diz que a igreja funciona como um corpo humano. Cristo é a cabeça e nós, cada um de nós, somos membros desse corpo. O versículo 12 diz assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí vem um detalhe que muda tudo o versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Não foi você que escolheu sua função, foi Deus. Isso significa que você não está na igreja por acidente. Você foi colocado ali com um propósito, com um lugar específico. Agora tem uma coisa que Paulo deixa bem clara: no corpo humano não existe órgão sem função. O fígado não aparece, o rim não aparece, o pâncreas. A maioria das pessoas nem sabe exatamente onde fica. Mas tira qualquer um desses e o corpo inteiro começa a falhar. Paulo escreve em 1 Coríntios 12, versículos 14 a 17. Pois também um corpo não é um só membro, mas muito se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você entende o que ele está dizendo? O pé não deixa de ser parte do corpo só porque não é a mão. Deus não criou membros sem propósito. Você já torceu o tornozelo. Naquele momento, o que sofreu foi só o tornozelo, mas o que aconteceu com o corpo inteiro? Você parou, não conseguiu andar, o dia todo foi afetado. Paulo fala exatamente isso no versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com todos os outros se regozijam. Quando alguém na sua igreja está parado, ferido, excluído, sem exercer o chamado que Deus deu, toda a igreja perde algo. Não é exagero. É assim que funciona o corpo. Às vezes a pessoa não está parada porque quer. Ela está parada porque ninguém abriu espaço. Ninguém encorajou, ninguém perguntou, e a pergunta que fica é: você tem olhado para os membros ao seu redor? 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O dom que Deus colocou em você não é para ficar guardado. Não é para você olhar e dizer: que bom que eu tenho isso. Ele existe para servir para edificar o corpo inteiro. Uma igreja saudável não é aquela onde 3 ou 4 pessoas fazem absolutamente tudo. É aquela onde cada membro entende que faz parte da obra. Se você é bom em acolher pessoas, isso é um dom. Se você sabe ouvir, isso é um dom. Se você tem organização, administração, criatividade, hospitalidade, isso é dom. E o corpo precisa de você funcionando. Paulo ainda vai além. Ele fala em 1 Coríntios 12, versículos 22 e 23. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Os que parecem mais fracos são necessários. Isso muda completamente a visão que temos da igreja. Não existe membro menos espiritual. Não existe membro menos importante. Não existe membro menos usado. O
que existe é uma igreja que às vezes não sabe enxergar o que Deus já colocou nela. Se você já se sentiu excluído, ignorado, ou como se sua presença não importasse, eu quero que você saiba: isso não é a vontade de Deus para você. Deus te colocou no corpo com uma função real. Então, deixa eu te fazer 3 perguntas. Primeira: você sabe qual é o seu dom? Se não sabe, comece a perguntar, ore. Observe o que flui naturalmente em você quando você serve. Segunda: você está usando esse dom? Ou ele está guardado, esperando o momento certo que nunca chega? Terceira: tem alguém ao seu redor que está parado e você poderia abrir espaço para essa pessoa? A Bíblia é clara: ou somos um corpo em funcionamento, ou somos um corpo doente. Deus nos chamou para servir, amar e trabalhar juntos, cada um cumprindo sua função. Você não é figurante nessa história. Você é membro. Se esse vídeo te encorajou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus abençoe você.